Oh, glória a Deus. Te amamos, Jesus. Glória a Deus. Coisa linda estar na presença do Senhor. Coisa linda experimentar sempre mais um pouco desse nosso Deus, não é verdade? Estamos felizes, irmãos, por mais um dia na presença do Senhor, nosso Deus. Quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Que Deus, nesse dia de hoje, possa derramar sobre a sua vida, sobre sua família, sobre a sua casa, uma chuva de bênção. Que a glória do Senhor verdadeiramente possa fluir, através da sua vida e na sua vida, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando e te agradecer por você estar compartilhando esses pequenos momentos que temos aqui na presença do Senhor. A palavra de hoje, irmãos, se encontra lá no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo de número 21 e o verso de número 8. Vamos ler até o 17, É uma leitura um pouco meia longa para o pequeno espaço que nós temos. Mas diz assim a palavra do Senhor: E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Irmãos, a palavra do Senhor declara que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele aparece muitas vezes, A Bíblia fala que ele apareceu a quase 500 pessoas após a sua ressurreição. Nesse texto que nós lemos aqui, é um texto que vem logo após a crucificação de Jesus Cristo, onde os discípulos, desanimados, achando que estava tudo perdido, achando que não tinha mais saída porque o seu mestre tinha morrido, não estava crendo realmente ainda que a ressurreição era viva e real. E o interessante é que os discípulos, após isso, todos voltaram a fazer as suas atividades comuns. Como se, olha, já que o nosso mestre faleceu, vamos voltar às nossas atividades. Mas o que me chama a atenção aqui é justamente, irmãos, essa parte que fala que logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O interessante é que anteriormente a Bíblia vai declarar que Pedro, ele faz uma afirmativa a Jesus, pedindo para que Jesus não morresse e tal, assim, alguma coisa assim semelhante. Mas Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Aí a Bíblia declara que uma certa feita Jesus estava sendo conduzido pelos soldados romanos. E Pedro estava acompanhando, e de repente Pedro senta em uma fogueira. E quando Pedro senta na fogueira, algumas pessoas olham para Pedro e falam assim: você é um deles. E Pedro falou assim: eu não sou. Ali Pedro nega que conhece a Jesus, Pedro nega fazer parte da vida de Jesus, Pedro nega ser um discípulo, ser um apóstolo. Aí algumas pessoas falam assim: não, você é.
porque as suas palavras, você fala como ele, a sua palavra te condena. E ali Pedro sai dali correndo. E agora eu fico pensando, sempre quando Pedro passava próximo de uma fogueira, qual era a lembrança que ele trazia? Naquela fogueira, em uma fogueira eu neguei a Jesus. Em uma fogueira eu renunciei a Jesus. Em uma fogueira eu disse que não conhecia Jesus. E eu fico pensando como que estava a mente desse homem, sabendo que tinha negado aquele que nunca o negaria, como na verdade Jesus não nega ninguém. Como que ficou o coração de um homem que foi amado por Jesus, que Jesus o amou e o amou até o fim. Jesus confiou a ele o reino, confiou a ele algumas coisas. Jesus chamou: você é meu amigo, eu não te chamo de servos, mas de amigo. Um homem que experimentou o poder de Deus, um homem que caminhou com Jesus, um homem que viu Jesus realizando grandes maravilhas. E de repente, numa fogueira, alguém questiona: és tu um deles? E ele simplesmente diz: eu não sou, eu não o conheço, porque ele estava temendo ser morto. Se alguém soubesse que ele caminhou com Jesus, se alguém soubesse que ele fazia parte do grupo que Jesus tinha reunido. E nesse momento esse homem está fragilizado, está totalmente quebrado por dentro. Com certeza, triste, abatido, angustiado, porque ele tinha consciência que ele tinha feito algo muito errado com relação àquele que o amou poderosamente. Mas nesse momento aqui, Jesus chama agora. Eles estão pescando, mas quando ele olha para a orla da praia, ele vê uma fogueira. E quando ele olha para aquela fogueira, ele vê um homem ali. Só que aquele homem ergue a sua voz e diz: olha, venha jantar comigo, vamos ceiar. E naquele exato momento, em meio àquela nova fogueira, agora não seria mais uma fogueira onde Pedro iria negar Jesus. Seria agora uma fogueira onde Jesus iria curar Pedro. E naquele momento eles ceiam. Nenhum ousava perguntar quem era aquele homem, porque eles sabiam que quem estava ali era Jesus. E Pedro, constrangido, Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta muito linda, muito maravilhosa. O Senhor pergunta para Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? Por 2 vezes ele faz a mesma pergunta, e por 2 vezes Pedro responde da mesma maneira. Quando Jesus fala tu me amas, isto é, você me ama com amor ágape ou agapau, que quer dizer um amor sacrificial. Em que sentido? Você me ama ao ponto de você dar sua vida por mim? E Pedro responde com amor filial, que é um amor de irmão. Pedro fala assim: olha, eu não te amo com amor de dar a minha vida por ti, mas eu te amo com amor de irmão. Porque Pedro, outrora, ele falava que morreria se fosse necessário por Jesus. E ele provou que na verdade o amor que ele tinha por Jesus não era um amor ao ponto de dar a sua própria vida, porque ele o negou. E agora ele está diante de mais uma vez conversar com o próprio Jesus e falar: você me ama? Porque um dia você falou que me amava, mas na primeira situação você me negou. Na primeira ocasião, na primeira chance de você declarar que poderia morrer por mim, você simplesmente deu as costas para mim. Nesse momento Pedro estava sendo confrontado, mas era um confronto que o Senhor estava confrontando para curar a Pedro. E de repente Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você então me ama com o amor de irmão? E Pedro se entristece e ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e o Senhor sabe que te amo. Um dos primeiros mandamentos que a palavra vai nos declarar é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E esse amor, irmãos, inclui obedecer a Jesus, seja em qualquer circunstância. Nós observemos no Velho Testamento que homens, por não negarem a sua fé, esses homens foram mortos. A Bíblia conta a história de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não queriam negar o seu Deus. Ele fala assim: pode me lançar na fornalha ardente. E a Bíblia diz que por eles não negar a sua fé, eles foram lançados na fornalha. Mas o interessante é que Deus honra a sua vida,
E de repente o rei vai ver se eles estão mortos ou não, mas na distância ele não vê 3 jovens, ele vê 4, porque o próprio Deus estava ali com eles, conservando em vida. Mais na frente nós vemos Daniel, que também por não negar a Deus, ele é lançado na cova dos leões, mas Deus estava com Daniel na cova dos leões. Homens que mantiveram firme a sua convicção com relação a Jesus, com relação a Deus. Pedro passa 3 anos dormindo ao lado de Jesus, experimentando o poder de Jesus, ouvindo os conselhos de Jesus. Muitas das vezes, quem sabe até sentado à mesa várias vezes, jantando, almoçando, compartilhando uns aos outros e ali sendo ministrado. Mas em um momento crucial, Pedro ele simplesmente nega, mas agora Jesus faz uma nova fogueira. Porque geralmente Jesus faz assim. O ambiente que ele cria é o mesmo ambiente que um dia Pedro negou. Mas agora Jesus faz o mesmo ambiente para trazer cura sobre a vida de Pedro. E o Senhor começa a falar: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E o interessante é que quando Jesus fala, olha, disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmão, por que Jesus falou assim? Eu sei que o seu amor hoje, agora, nesse momento, não chega ao ponto de dar sua vida por mim, mas apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, assuma esse compromisso, comece a trabalhar, comece a se envolver. E eu quero dar um conselho para você que está me ouvindo agora. O Senhor sabe a intensidade do seu amor com Ele. O Senhor sabe até onde você está disposto a ir por amor a Ele. Esses dias eu estava falando para algumas pessoas lá na igreja, e eu fui realmente sincero naquilo que eu falei. Eu falei assim: olha, meus irmãos, eu não sou liberto do álcool, eu não sou liberto de drogas, eu não sou liberto de prostituição, eu não sou liberto de fracassos, de algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Aí o irmão perguntou para mim: pastor, mas você não é liberto? Eu falei: não sou. A Bíblia diz que aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Eu não bebo é porque eu amo a Jesus. Eu não me prostituo é porque eu amo a Jesus. Sabe, eu não cedo algumas coisas é por amor a Ele. Porque quando nós amamos, nós se sacrificamos em prol das pessoas que o amamos. Quando nós amamos a Jesus, nós negamos a si mesmo as nossas próprias vontades para satisfazer a vontade de Jesus. Então Pedro aqui, Jesus sabia que na medida em que ele ia trabalhando, ia se envolvendo com Deus, ia se envolvendo com o Espírito Santo, ia se envolvendo com a obra, o amor de Deus ia crescer dentro da vida de Pedro, de uma tal maneira que a história diz que Pedro, na sua morte, iam crucificar ele. Ele fala assim: eu não mereço ser crucificado como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Nesse dia aqui, nessa nova fogueira, numa cena quase parecida com a outra, Jesus agora traz cura para a vida de Pedro. Eu não sei como você está, meu irmão, eu não sei o que tem acontecido com você na sua caminhada de fé. Quem sabe você que está me ouvindo agora está entristecido, abatido, porque um dia, quem sabe, ou quem sabe agora, hoje, ou quem sabe ontem, ou quem sabe a semana passada, houve circunstância em que você simplesmente pisou na bola com Deus, e você sabe que você entristeceu o Espírito Santo, você sabe que você machucou o coração do Senhor. Eu quero te falar para você que o Senhor hoje permitiu que você parasse para me ouvir, para falar para você: Ele te ama, Ele te ama. O amor dele agora é derramado sobre a sua vida, é derramado sobre a sua casa, é derramado sobre o seu ser. E este amor desse Deus te restaura, esse amor desse Deus te levanta, Ele te cura. Aceite o perdão pelo Espírito de Deus agora na sua vida. Remova essa tristeza, remova essa angústia.
O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Eu declaro: seja perdoado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Erga-se agora, faça a obra desse Deus maravilhoso. Declare a esse povo, a essa nação, a tua família, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que restaura, que existe um Deus que faz milagre lá dentro da nossa alma. Pedro aqui, ele é curado. Eu quero falar para você que Jesus está te curando agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra agora nesse coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra agora. Deus, toca nessa alma. Arranque, Senhor, a amargura, arranque a tristeza, arranque a dor, arranque esse ressentimento, arranque esse mal que está fazendo essa pessoa sofrer, Senhor. Que o bálsamo de cura de Jesus venha sobre ti agora. Ser livre, ser livre. Eu paraliso agora todo espírito de acusação, todo espírito de tormento. Eu te repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Eu te abençoo para a glória do nome desse Deus maravilhoso. Sinta-se perdoado, sinta-se restaurado, sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.